bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do nosso projeto Lives na Madrugada. E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai continuar falando do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje é o nosso 6º passo, essa jornada que a gente vai falando, né? Iniciei com a Bianca, agora estou só, mas o projeto Lives na Madrugada sempre será Noélia e Bianca, não é mesmo? Quando ela não está presente. Então hoje nós vamos falar do 6º passo, dos 13 passos do livro Quem Pensa Enriquece. E a gente vai trazer informações bem valiosas para você que está pensando em desenvolver um projeto. O livro está sempre falando de dinheiro, mas como eu sempre digo, às vezes o seu problema não é dinheiro. Na verdade, dinheiro nunca é problema, né? Mas aí você quer executar outra coisa, colocar algo em prática, fazer um planejamento mais estratégico, tomar algumas decisões e às vezes está faltando alguma informação e de repente nessa live, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, você vai acabar tendo o insight que precisa, tendo a virada de chave que você necessita para desenvolver o projeto, ok? Então hoje a gente vai falar de planejamento organizado. A gente sabe, né, que o livro desde o primeiro passo ele traz sempre um plano, um projeto para que você execute. E hoje a gente vai falar de planejamento organizado, né? E você já aprendeu até aqui que o homem cria ou adquire. Tudo o que o homem cria, que o homem adquire, começa com o quê? Com desejo. E o desejo é o passo número 1, como a gente já falou nas lives anteriores, né? Então, geralmente, esse desejo é a primeira parte daquilo que você deseja, né? Traçar para a sua vida. É o primeiro passo de uma jornada rumo a uma realização. E por que não ter um desejo organizado, planejado? Não é verdade? Então esse é o planejamento que você necessita, um planejamento organizado, para tirar do papel, aliás, colocar no papel aquilo que você quer. E aí você precisa fazer esse planejamento, né? O desejo, enquanto ele está só no seu plano mental, ele é algo abstrato. Quando é que ele se torna concreto? Quando você faz ele no papel, faz as repetições que ele pede, né, lá no primeiro passo, você acredita, você tem fé, você tem esperança, você imagina como será o seu desejo depois que ele se torna real. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? A gente precisa de conhecimento específico para esse nosso desejo. A gente precisa utilizar a nossa imaginação. Então vocês vejam que é um passo a passo.
né? Para que as coisas se tornem reais, para que as coisas aconteçam. E a nossa imaginação, como a gente viu ontem, na live de ontem, ela é fundamental para que a gente crie no plano mental algo que a gente deseja realizar. E hoje a gente vai falar de desejo, de planejamento organizado, né? Depois de todo esse passo a passo que a gente vem falando, hoje é o 6º passo, são 13. E aí todo dia você precisa ter muito claro aquilo que você quer. Então isso é um planejamento, de uma certa forma. Você planejou, você organizou, você precisa acreditar. Então é um passo a passo extremamente importante para que as coisas aconteçam na sua vida. Não é verdade? E um dos passos, né, que é extremamente importante, são os planos, fazer o planejamento, o plano do seu desejo, os planos através dos quais você vai acessar a transformação daquilo que você quer. Você vai ver aquilo se realizar. E aí eu quero dizer algo para você extremamente importante. Se o seu primeiro plano, seu primeiro planejamento, se ele falhou, se não deu certo, se você não obteve sucesso, substitua, mas não pare, não desista. Às vezes, a gente tem a mania de quando algo dá errado, de quando algo não dá certo, a gente para, né? Às vezes a gente não faz isso. E aí o livro traz exatamente isso, de que você substitua seu desejo, você reformula o seu plano, veja aquele que não deu certo, trace novas metas, mas não pare, não desista. Você pode até substituir, você pode até recomeçar, mas a única coisa que você não pode é parar. Você não pode parar. Você tem que ter convicção naquilo que você quer, você acreditar naquilo que você quer. E muitas vezes você não acredita, você não tem essa convicção. Por quê? Porque seu planejamento não está organizado. Porque seu planejamento não está tão claro, tão definido. Você até sabe o que você quer, mas você não tem clareza. E aí, por não ter essa clareza, muitas vezes o que acontece? Não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda, não deu certo da terceira, e aí você diz, nossa, isso não é para mim. E abandona, desiste. E o que eu quero dizer para você hoje é que se seu planejamento inicial não deu certo, você reformule, você organize, substitua, faça o que tiver que fazer. Mas não desista. E o livro traz o seguinte, ele diz, quando um plano não dá certo, né? Ele diz, este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassam. Por falta de quê? De persistência. Por falta de persistência em criar novos planos que tomem lugar daqueles planos que falharam. Às vezes é só nisso que a gente fracassa. Por quê? Porque a gente desistiu. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro ou em qualquer outra empresa ou qualquer outro planejamento sem planos práticos
que funcionem. Fique com isso na sua cabeça. Fique pensando nisso. Você precisa de um plano. Você precisa de um planejamento organizado, onde esteja muito claro aquilo que você quer. Não esqueça. Às vezes essa derrota temporária que você está passando, que você acha que fracassou, às vezes é algo provisório, né? Isso não significa que é a certeza de que algo deu errado. Não. Você aprendeu mais uma forma de como não fazer. Você já sabe, desse jeito não dá certo. Então eu vou fazer de um outro jeito. Vou reavaliar aqui meu plano. Quais são os ajustes necessários? Né? Ele diz que milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade por não terem um plano sensato para acumular fortuna, para realizar desejos. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. Então, a única forma de você ser derrotado é se você desistir. É se você se deixar guiar por esse pensamento de derrota, por esse pensamento de dizer que não vai dar certo, de que pelo fato de ter falhado uma vez, você simplesmente diga, isso não é para mim. Não pare, reformule, reorganize, recomece, mas não pare. Não pare. Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Uma delas é conhecida como os líderes e a outra como os seguidores. Resolva no início se você pretende tornar-se um líder na sua profissão ou se você pretende se tornar um seguidor. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores, tornaram-se grandes líderes, porque eram seguidores inteligentes, né? E o livro ele traz sempre essa abordagem, essa questão do conhecimento, que a gente precisa da informação correta. Muitas vezes a gente precisa de uma mente mestra, né, que nos guie, que aí são os mentores, que a gente desenvolve, seguir ao longo da vida. Mas a peça mais importante nisso tudo é você. Então é você que tem que liderar o seu projeto, os seus desejos. Às vezes você não tem a informação necessária para aquilo que você deseja fazer, e aí você busca ajuda. Que é quando o livro fala na questão da mente superior, né? Você procurar o conhecimento especializado de alguém. Às vezes você não tem. E você faz conexão com outras pessoas para que o seu desejo possa dar certo, né? E aí o livro ele traz muitos passos, muitas dicas, é um capítulo bem extenso. E ele fala muito dessa questão da liderança, de como ser um bom líder. Alguns segredos a gente precisa desenvolver, né? Para desenvolver essa capacidade de liderar.
E muitas vezes a gente tem um projeto para desenvolver e não realiza, porque às vezes a gente tem algumas falhas de conhecimento, né? Às vezes a gente não tem o conhecimento que a gente necessita e a gente não busca. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber onde buscar as informações, né? Então é necessário que você tenha sim esse conhecimento organizado, planejado, para quê? Para que você busque, né, se conectar com as pessoas que possam lhe ajudar naquilo que você necessita, aquilo que você quer. E aí eu vou dar alguns passos, né, de como se tornar um bom líder, porque às vezes você precisa liderar. Às vezes você... ele fala muito na questão das empresas. Mas às vezes o seu planejamento, seu projeto de vida não é liderar um grande grupo. Às vezes a única pessoa que você precisa liderar é a si mesmo, né? Liderar para não desistir. E aí eu vou dar algumas características aqui, eu não vou descrever passo a passo, mas eu vou dizer 11 segredos, 11 características de uma boa liderança, que são importantes. Primeiro, coragem inabalável. 2, autocontrole. 3, senso de justiça. Você precisa ter um senso de justiça bem aguçado. 4, decisão definida. Às vezes a gente peca por não tomar certas decisões. E às vezes a gente não toma essas decisões por quê? Porque não tem certeza. Porque está com medo, não é verdade? Então a gente precisa ter essas decisões bem definidas. 5, ter planos definidos. 6, ter o hábito de fazer mais do que aquilo que foi pago para fazer. Às vezes a gente tem um plano, tem um projeto e a gente faz pouco por aquilo, a gente precisa fazer mais. Mas sabe onde errou, ir lá consertar, saber o que não está dando certo e ir lá reformular, né? Então a gente precisa disso. Outra característica de uma boa liderança é personalidade agradável. 8, simpatia e compreensão. 9, domínio de pormenor. 10, disposição para assumir inteira responsabilidade, né? E aqui entra muita questão da autorresponsabilidade, né? Aquela questão de ter que assumir seus erros. Muitas vezes a gente não vence na vida porque a gente não tem esse senso. A gente se coloca na posição de vítima e está sempre culpando o outro. Ah, isso não deu certo porque fulano fez assim. Ah, eu sou desse jeito porque meus pais me criaram assim. Na verdade, às vezes a gente não tem essa característica, né, de se vitimizar diante das situações. Mas você precisa assumir a posição de quê? De responsabilidade. E a 11ª característica de um bom líder é cooperação. A gente precisa
desse esforço cooperativo, às vezes, para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente precisa cooperar com outras pessoas. Às vezes a gente precisa da cooperação de outras pessoas para executarmos aquilo que a gente quer, né? E às vezes os líderes também falham. A gente às vezes falha. Por quê? Porque às vezes a gente não tem certas aptidões. Às vezes a gente falha porque a gente não tem ou não sabe o que fazer, não é verdade? E uma das coisas que fazem com que os líderes falhem é exatamente a inabilidade em organizar pormenores. Às vezes, má vontade de fazer serviços mais humildes, não é verdade? Então, são coisas que às vezes a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Seja bem-vinda, Zária. E aí, quando a gente tem um planejamento organizado, né, para aquilo que a gente quer, a gente já traçou, tá lá tudo bonitinho. E às vezes a gente precisa pensar nesses detalhes que não deram certo, que podem estar fazendo com que a gente venha a falhar. E a gente precisa desenvolver certas habilidades, não é verdade? A gente precisa desenvolver algumas habilidades, algumas características que são necessárias para quê? Para que esse nosso planejamento organizado venha dar certo, venha funcionar. Às vezes você até sabe o que quer, mas você não conseguiu organizar, você não conseguiu planejar do jeito certo. E é nisso que às vezes a gente falha, não é verdade? A gente precisa ter muito claro aquilo que a gente quer. Por isso que o 6º passo do livro é exatamente o planejamento organizado. Para que a gente assuma, né, o que a gente realmente precisa fazer. E às vezes você não faz porque não está tão delimitado, tão desenhado aquilo que você quer. E é extremamente importante que isso esteja, né, bem planejado, esteja exatamente do jeito que você quer fazer. Para quê? Para que aquilo venha dar certo. Então, você precisa ser líder de si mesmo muitas vezes, não é verdade? Às vezes a gente precisa de qualidades que a gente não tinha, mas aí isso exige de você certas qualidades, certas habilidades, certas aptidões. E às vezes você precisa buscar, né, o conhecimento especializado de alguém, mas é necessário ter algumas atitudes, fazer alguns passo a passos, digamos assim. E aí o livro traz algo bem interessante. Ele diz o seguinte: a maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha porque se comparam aos que venceram. Às vezes a gente fica se comparando a quem venceu e não vai lá fazer o que tem que fazer. E eu digo muito aqui, né? Não compare seus bastidores com o palco de alguém.
Às vezes a gente está no início da nossa caminhada e ele já está se comparando com quem está lá na frente. É injusto. Por isso que ele diz, né? Que é uma tragédia quando a gente faz isso. E existe, né, às vezes algumas coisas que a gente precisa examinar, que a gente precisa analisar para descobrir onde é que está esse fracasso, né, onde é que a gente está falhando. E aí ele dá uma lista e aí ele diz o seguinte: ao percorrer a lista, examine-se com auxílio dessa lista, ponto a ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. A primeira coisa que ele pede para a gente examinar, se você está colocando, né, a responsabilidade daquilo que não está dando certo na sua carga hereditária desfavorável. Aí ele fala da questão da inteligência, né? Ele diz que há muito pouco o que fazer com pessoas nascidas com deficiência de inteligência. E aí, nisso, o que você tem que fazer? Superar essa fraqueza. Às vezes tem umas pessoas que têm mais facilidade no conhecimento, e aí às vezes a gente precisa buscar a ajuda dessas pessoas. Ou então, ir lá, né? Buscar informação. Ninguém nasceu sabendo de tudo. A gente está sempre procurando conhecimento, não é verdade? Outra coisa que a gente precisa examinar sempre, na gente, se a gente tá nessa fase, que é na falta de um propósito bem definido na vida. Tem muita gente que não sabe o que quer. Tem muita gente que não tem clareza de sonhos, de projetos, de objetivos de vida. E vive num verdadeiro barco à deriva, não é verdade? Tem muitas pessoas assim. Então a gente precisa examinar isso. A terceira coisa, falta de ambição, de aspirar acima da mediocridade. A gente precisa aspirar acima da média. A gente precisa ter ambição para poder conseguir as coisas. Ter sonhos. Às vezes a gente precisa de sonhos bem audaciosos. E isso já nos coloca acima da média, né? A maioria das pessoas não tem sonhos, não tem metas, não tem objetivos de vida. A quarta coisa que a gente precisa examinar é se a gente não tem instrução insuficiente, né? Ele diz que é importante isso. Falta de disciplina, de autodisciplina. E às vezes essa autodisciplina vem através de quê? Do autocontrole. Às vezes a gente precisa, né, contornar muitas coisas negativas que a gente carrega para ter esse autocontrole. Porque às vezes a gente carrega sabotadores que fazem o tempo todo querer com que a gente desista do sonho, do projeto, da nossa meta de vida. E a gente não precisa disso. A gente precisa vencer esses sabotadores. A gente não precisa deles na nossa vida, nos atrapalhando. E às vezes a gente não sabe, né,
por falta de autoconhecimento. Às vezes a gente não sabe quais são nossos sabotadores, por falta de conhecimento. Por isso que eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, né? Sempre. Outra coisa que ele pede para examinar também nessa lista de coisas que ele dá é má saúde. Ele diz que ninguém pode ter êxito acentuado sem uma boa saúde. E às vezes, inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. Por quê? Porque às vezes a gente está abusando de comidas prejudiciais para a nossa vida. Às vezes a gente tem raciocínios errados, né? Pensamentos negativos e acaba desenvolvendo muito negativismo. Isso também prejudica a nossa saúde. Às vezes falta de exercício físico. Às vezes quantidade inadequada de ar fresco. Às vezes a gente precisa fazer uma caminhada ao ar livre, né? Respirar o ar diretamente na natureza. Outra coisa que a gente precisa analisar também, essa já é a 7ª dica, né? Influências desfavoráveis do meio durante a infância. A maioria das pessoas de tendências a mau hábitos, né? Às vezes é porque vem de um ambiente desfavorável. Procrastinação, nossa, isso aqui é a pedra no sapato de muita gente, não é verdade? Essa questão do procrastinar, às vezes a gente fica sempre adiando, amanhã eu faço, depois eu vejo, mais tarde eu ajeito. Isso é muito prejudicial. Outra coisa que ele pede para a gente analisar, nossa falta de persistência. Como eu disse lá no início da live, né? Às vezes a gente falha num planejamento, e ao invés de a gente ir lá reformular, ver o que deu errado, a gente vai lá e desiste. E ele pede o quê? Que você reformule, reorganize, recomece, tente mais uma vez e não desiste. Então por isso que é tão importante essa questão da persistência. Às vezes a gente carrega também uma personalidade negativa e a gente precisa analisar se a gente carrega isso, né? Ele diz que não há esperança de sucesso para as pessoas que repelem as outras pessoas através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder de esforço conjunto com outras pessoas. E às vezes a gente repele essas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que são tão negativas que a gente não gosta de ficar perto, não é verdade? E essas pessoas nem percebem que elas são tóxicas, que elas são negativas, que elas fazem mal às outras pessoas. Uma coisa que a gente precisa analisar também é a falta de controle do impulso sexual. Tem algumas partes do livro que ele fala disso, né? A energia sexual é o maior poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida para outros canais. Né? A gente precisa, como uma energia muito forte, muito poderosa, a gente precisa canalizar ela para os nossos projetos. Às vezes a gente tem isso, desejo descontrolado por ganhar algo de graça, né? E a gente sabe que a gente precisa, o universo é uma troca, é dar e receber. Às vezes quando a gente quer só receber,
há um desequilíbrio, não é verdade? Outra coisa, falta de poder de decisão definido. A gente precisa ter um poder de decidir. Às vezes a gente gasta muita energia por não ter esse poder de decisão. A gente fica na dúvida e a dúvida consome energia, consome tempo. Às vezes a gente fica com essa dúvida aí correndo nos nossos pensamentos. Às vezes a gente faz a escolha errada do cônjuge, né? Ele diz que isso é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os seus sinais de ambição, de crescimento. Às vezes a gente precisa ter cuidado com o nosso excesso de cautela, com as escolhas erradas dos sócios, né? Quando a gente está num projeto que depende de outras pessoas, depende da sociedade. Ter cuidado com superstições e preconceitos. Às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente precisa de se concentrar mais, né? Diz que a falta de concentração de esforço, né? Às vezes a gente tem aquelas pessoas, né, que a gente diz assim, fulano é pau para toda obra. Mas às vezes a pessoa está colocando esforço no local errado, né? Então a gente precisa analisar isso também. Uma coisa que a gente precisa analisar é o hábito dos gastos indiscriminados, né? Às vezes a gente gasta demais. Ele diz o seguinte: mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar muitas vezes contente com aquilo que nos é oferecido, né? E aí a gente precisa ter esse senso de inteligência financeira, não é verdade? Uma coisa que a gente precisa examinar em nós é a falta de entusiasmo, a intolerância, a intemperância, a inabilidade de cooperar com as outras pessoas. Às vezes a posse de poder não adquirido por esforço próprio também pode ser algo que pode vir fazer com que a gente falhe. Desonestidade intencional, egoísmo e vaidade, adivinhar em vez de pensar. Às vezes a gente também tem que analisar se a gente está com falta de capital, né, para executar o nosso projeto. Muitas vezes a gente falha nisso aqui. E a gente precisa observar muita coisa, né, para que a gente possa executar os nossos planos, para que a gente possa ter isso com os nossos projetos. Sejam projetos pessoais, sejam projetos em grupos, a gente precisa analisar. Muitas coisas a gente tem que estar sempre analisando. Para quê? Para que aquilo que a gente fez desde o início, né, aquele nosso desejo, nosso planejamento organizado, que é isso que a gente está falando hoje aqui, planejamento organizado, para a realização daquilo que você quer, daquilo que
você estabeleceu como desejo, lá no primeiro passo, né? Então, infelizmente, para quem está chegando agora, a live já está acabando, mas vai ficar salva. Então, quem tiver o desejo de assistir depois, rever, né, o que eu falei aqui. Hoje eu estava falando de planejamento organizado. É o 6º passo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ok? Então, muita gratidão a todos que chegaram até aqui, que assistiram desde o início. Gratidão para quem ainda vai assistir a reprise. Então, fiquem todos com Deus. Amanhã eu vou estar aqui novamente, se o bom Deus assim me permitir, para a gente falar mais de um passo desse livro tão maravilhoso que tem trazido muitas informações necessárias, né? Informações fundamentais para que a gente desenvolva nossos projetos pessoais, para que a gente busque essa abundância financeira, né? Para que a gente busque esse sucesso. E aí uma frase que ele diz, né, para finalizar, que eu até postei já lá nos status, é: o sucesso não exige explicações e o fracasso não permite álibis. Então pense nisso, ok? E amanhã o nosso 7º passo, né, o passo número 7, em direção à riqueza, é a decisão. Amanhã eu vou falar de decisão, ok? Então, até amanhã, fiquem todos com Deus. Muito bem, assista mesmo, viu? Beijo, gratidão, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.